Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3. Acharam? Diz assim o texto: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Abra agora João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e depois o verso 14. Continuando, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podeis assentar nesta noite especial. Então, estamos diante da palavra, já ouvimos os louvores, já foi um ambiente conduzido pelo Espírito Santo, em harmonia, no cuidado de Deus para a nossa vida. E o dia especial, o culto de Santa Ceia, é sempre importante o crente estar na igreja, porque é um momento único, onde, estando aqui e participando do pão e do cálice, nós podemos, assim, renovar a esperança de um dia que o Senhor vir buscar sua noiva para irmos para a eternidade com Ele. Então é importante que você venha participar em todos os cultos e não falte o culto desta natureza, né? Nós queremos ministrar uma palavra, irmãos, fazer uma conexão de Gênesis ao Evangelho de João. E é importante a gente compreender como Deus ele trabalha, como ele opera e conduz tudo para o bem daqueles que o amam. E dentro da temática que eu estabeleci, do princípio ao novo princípio, Cristo, o Verbo Criador. Então esse é o tema e nós vamos estar amparados em Gênesis capítulo 1 e Evangelho de João capítulo 1. Quando nós paramos para pensar, né, esse é um ato agora reflexivo, o poder do começo, aí você fica analisando. Tudo tem um início, tudo tem o seu princípio. Então veja, o universo teve o início. A nossa vida, ela tem também o início. A nossa fé também teve o início. Agora, analisando, e se o princípio da criação e o princípio da salvação fosse a mesma pessoa? Entende? Essa é a ideia que nós precisamos refletir. O início de todas as coisas está lá em Gênesis. No princípio, aonde nós lemos, Deus criou os céus e a terra. Então, olha que interessante quando olhamos para João, capítulo 1, e nós podemos ver, no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava onde? Com Deus. E aí ele entra dentro de uma profundidade aonde a gente vai agora observar, e isso traz, né, um grande questionamento filosófico, teológico, e muitos batem a cabeça porque não conseguem entender este verbo. E aí diz o texto, e o Verbo era Deus. Então, quando a gente para analisar
todo esse processo, que dentro do princípio de todas as coisas, ele estava lá. Quem, pastor? O Verbo. E é interessante a conexão que Deus, na inspiração em levantar os escritores para escrever a sua palavra, ele faz dentro de um propósito muito estabelecido para dizer que todas as coisas têm o seu início. E todas as coisas estão estruturadas e fundamentadas em quem? Nele. Porque ele é Deus. Isso mostra o quê? Um atributo que ele tem exclusivamente, que revela que ele é o Todo-Poderoso. Quando nós, amados, começamos a entender isso e entrar dentro de uma compreensão onde Gênesis, onde João vão revelar a mesma pessoa, o Cristo, e ele lá está como o Verbo, aquele que é a palavra. Em João, ele também se revela agora também como o Verbo e o Verbo que está encarnado. Então veja que o poder da palavra no princípio criou todas as coisas, e agora em João nós vamos ver que está sendo unindo um princípio com o novo princípio. Gente, olhando para os anais da história da humanidade, nós vamos ver ciclos. Sempre haverá ciclos. Início e fim de um ciclo. E daqui a pouco começa novamente um outro ciclo. Então veja, no princípio ele estava lá. Quem? O Verbo. Quem? A palavra. Jesus. Depois ele volta a aparecer no final de um ciclo do Antigo Testamento e se revela agora como o Verbo que encarna. O Verbo que vai refletir um propósito na vida da humanidade. E se mostra agora um novo princípio, um novo ciclo iniciando para reestruturar a história daquele que ele formou lá atrás. Isso é maravilhoso. Quando nós paramos para refletir em todo esse processo, aqui a gente está trabalhando um panorama bíblico, né, para conectar você à proposta da mensagem. Então veja, o princípio da criação mostra o quê? Deus falando. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz. Você percebe em Gênesis 1:2 também que Deus, ele paira. Quando diz, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Olha como é interessante o poder da palavra. Quando ele estabelece, e viu Deus que isso era bom. Por quê? Porque existia um caos. Estava lá em Gênesis estabelecido o caos. A desorganização de todas as coisas. Existia uma situação drástica, sem forma, sem estrutura. Mas o poder da palavra operou e disse Deus, haja luz, e houve luz. E agora vamos ver o Espírito de Deus pairando sobre as águas e analisando, sondando o ambiente. E quando de repente ele estabelece o poder da palavra e há uma organização e ele olha isso e diz, isso é bom. É muito importante quando
olhamos o Salmo 33:6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos céus. Não existia nada. Só o caos, o vazio. Mas existia Deus. E Ele é suficiente. Ele é onipotente. Poderoso em todas as coisas. E agora Ele utiliza o poder da palavra para que tudo se forme. João capítulo 1 vai dizer: o princípio ecoa Gênesis. Como assim? Ele vai trazer o eco do poder da palavra e vai transformar na representação, identificando quem? O Verbo. O Verbo como sendo o Cristo. Aí nós olhamos que diz o texto assim, João 1:1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós lemos. E nós podemos agora observar o seguinte: Ele cria tudo e se faz carne. O Verbo se fazendo carne inicia um novo ciclo, um novo começo, um novo princípio. Ah, mas pastor, mas agora já está tudo organizado, tudo em andamento. Sim, mas nós precisamos entender que dentro dessa desordem agora humanitária, porque o homem cai lá no Éden, criando uma desorganização naquilo que Deus criou com tanto amor, com tanta expressão. Este homem anda milhares e milhares de anos, séculos, numa vida desajustada, sem propósito, sem esperança. E aí a palavra de Deus diz assim em Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas. Sim, em Cristo foi criada todas as coisas. Hebreus vai reforçar e dizer: por meio de quem também fez o universo. E aí quando nós paramos para refletir agora o início, uma novidade de um princípio, ele vem para estabelecer novidade de vida. Ele vem para reorganizar aquilo que ele no princípio organizou, estabeleceu, e o inimigo das nossas almas infiltrou-se e acabou desorganizando tudo. E o homem vem sofrendo, o homem vem estabelecendo danos e danos na sua história. O Verbo, agora revelado no Evangelho de João, ele expressa também algo maravilhoso. Assim como lá em Gênesis 3:15, estabelece um propósito para a salvação. Agora nós vamos ver em João o Verbo encarnado que traz um projeto glorioso para a redenção. Olha que coisa linda. Quando nós então olhamos um novo princípio para a humanidade, nós vamos ver também a representação aqui estabelecida de quem? Da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas essas coisas reveladas faz com que haja agora oportunidade de vida. Isso é maravilhoso. Isso responde a algo que vem do trono da graça, que realmente a fonte pura, verdadeira, estabelecida na eternidade, revelada através de Cristo, se expõe de maneira dizendo: eu, Deus Todo-Poderoso, amo a humanidade. E pelo fato de amá-los, eu preciso dar novamente oportunidade. E assim concedê-lo a oportunidade de
recomeçar novamente. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que Deus, Ele tem essa grandeza, esse amor tão infinito, e nós, meros mortais, começando a ser alcançados pelo poder do Evangelho, vamos quebrando a nossa dureza de coração, vamos abrindo os nossos horizontes e vamos entendendo que a graça imerecida para nós não poderíamos ter, nós não teríamos condição de comprar, mas Ele vem e paga um preço caro e te apresenta de graça e diz, há sim possibilidade de recomeço na tua história. Então veja, o verbo estava no princípio da criação. Gênesis 1:3 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra e disse, Deus, haja luz. No princípio, então, era o verbo, e todas as coisas foram feitas por meio dele. João 1:3. Vai trabalhar essa condição para mostrar que, verdadeiramente, o poder da palavra em criar haja luz, lá em João, revela agora essa palavra como Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, com possibilidade de estar lá no princípio, está agora possibilitando a porta de escape e virá lá na frente, a qual nós esperamos como aquele que vai nos receber. Olha a história. Isso é quem? Só Deus. Por isso o verbo, a palavra, é muito mais do que um sentido de dar a condição de entendimento. Ela está se referindo a uma questão do divino. A ação do divino através do verbo, a palavra, o logos, vai mostrar o seguinte, eu estava lá no princípio, eu estou no meio e estarei lá no final. Porque eu sou o princípio e sou o fim. Eu controlo e cuido de todas as coisas. Então veja, quando você entende que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o Espírito Santo pairava sobre todas as coisas, então ele estava analisando, sondando. Mas agora em João nós vamos ver, e o verbo está o quê? Agindo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, apontando para Cristo como Criador. Ele está recriando, reoportunizando a todo aquele que crê. Então no Novo Testamento, ou seja, no Velho Testamento, ele paira. Ele está sondando, ele está acompanhando, ele está dando oportunidade. E no Novo Testamento, ele agora é a pessoa que vai ser inserido na nossa história. Já não mais pairar sobre as águas, observando e sondando, mas agora ele se coloca e se doa para estar entre nós. Então, isso é importante para nós entendermos que o nosso Jesus, o nosso verbo, ele habitou entre nós. Habitando entre nós, ele expressa de forma e propriedade mais interessante, aonde ele está comungando, aonde ele está partilhando, aonde ele está ensinando, aonde ele está formando, forjando, estruturando algo duradouro, que é o poder da sua palavra, a sua palavra escrita, a oportunidade de conhecer o Pai, a oportunidade de conectar ao Espírito Santo, a oportunidade de revelar ainda a solução para todo aquele que crê, e dizendo, há esperança porque há uma eternidade e eu vou estar lá esperando para lhe fazer o convite. Quando nós entendemos, lá no exemplo bíblico, que a criação da luz, houve luz, ela vem fazer algo fundamental. Eu li o texto e o texto diz que
lá no princípio, havia trevas sobre a face das águas. E aí o que a luz faz? A luz vem vencer a treva. Gênesis 1 e 2, havia trevas sobre a face do abismo. Então a luz, haja luz, ela vem para poder vencer as trevas. Quando nós olhamos João 1:4, o verbo que falou luz física, ele agora é o quê? Luz espiritual. Nós vivíamos abandonados. A nossa sorte estava largada. Nós estávamos debaixo da escravatura. Nós subjugados na escuridão. Não tínhamos esperança. Não tínhamos certeza de nada. Estava uma escuridão total sobre a humanidade. Mas o poder do amor de Deus lança agora o verbo que se torna carne e ele passa agora a ser a luz. Não mais a luz, o poder da palavra, mas a luz que vai trazer a iluminação necessária para o mundo espiritual a qual vivíamos nas trevas. E ele vem vencer essas trevas. Ele vence lá no princípio com o poder da palavra. Haja luz. Agora com Cristo indo à cruz do Calvário, morrendo por nós, voltando no terceiro dia, ressurgindo, ele traz agora a garantia que ele tem nas mãos a chave da morte, a chave do inferno, a chave de todas as possibilidades que existia de prisão para a humanidade, está nas mãos dele dizendo: eu sou a luz. A minha palavra é a luz. A minha palavra vai te iluminar. A minha palavra vai ser o farol. A minha palavra vai ser algo que vai te mostrar o caminho. E dentro dessa questão e dessas possibilidades, nós podemos então entender que o propósito foi estabelecido. Jesus o verbo, Jesus a luz, Jesus o caminho, Jesus a vida, Jesus a esperança para todo aquele que estava debaixo das trevas. Ele quebra o jugo da treva e ele repreende a fúria de Satanás e ele diz: este aí vai ser meu povo e nele não tocarás. Quando nós assim entendemos e podemos ver que o verbo ele traz vida no novo princípio, então nós olhamos para a cruz e olhamos e dizemos: a cruz está vazia? Se está vazia, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, então nós temos vida nele. João 1:4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O Espírito de Deus parava por sobre as águas, Gênesis 1 e 2. Deus, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, vai estar pairando sobre a sua vida todos os dias. Vai estar observando as tuas necessidades, vai olhar totalmente o teu contexto de fé, ele vai te fortalecer, ele vai te sustentar, ele vai te agraciar. Sabe por quê? Porque quando o Espírito paira sobre nós, ele vai fazendo a sombra que ele fazia lá no deserto, quando o povo de Deus estava caminhando, a nuvem estava junto com ele, guardando, dizendo: eu estou aqui, meu servo, meu povo querido, nada vai
acontecer, porque eu sou o vosso Deus. Alabra, Shomenai. Quando anoitecia e a escuridão tomava conta, talvez agora vamos ser assaltados pelo terror da noite. Ele dizia: não temas, porque eu estou convosco e eu me torno uma coluna de fogo sobre vocês, e vocês vão dormir o sono do justo, vocês vão ter paz, vocês vão ter alegria. E aí nós olhamos hoje para os dias atuais em qual nós vivemos. O verbo não tornou-se diferente, mas o poder do verbo criador, o redentor, a luz para os homens, continua pairando conosco todos os dias, porque a palavra diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você clamar, ele está ali: filho, estou aqui, pede. Aleluia. Se você se lançar aos braços dele, ele diz: pode deitar, descansar, que eu cuido de ti. Se você lançar os problemas, a sua ansiedade, as suas necessidades, ele tem cuidado de você. Então veja como o verbo encarnado possibilitou, e hoje o Espírito Santo revelado, ele paira sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre a tua vida, porque você já é selado pela marca do Calvário, e você é propriedade exclusiva de Deus, e sendo propriedade exclusiva de Deus, ele diz: eu vim para que você tenha vida. E Paulo, ele confirma isso quando ele diz lá em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas, fora, está lá para trás, ficou para muito longe. Tudo novo se tornou. O que é esse tudo novo? É o verbo na pessoa agora do Espírito Santo habitando no teu coração e dizendo: filho, não desista, continue, olhe para frente, porque eu sou o seu Deus. O Espírito Santo é aquele que vivifica. João 6,3. Isso é importante. Veja, a ação do verbo, o Logos, encarnar e possibilitar essa abertura, diz respeito ao quê? Um novo princípio, uma nova oportunidade. Agora eu tenho o Espírito Santo, mas ele não é só meu, ele também é teu. Por quê? Porque ele habita no nosso coração. Somos templo, habitáculo do Espírito Santo. E se ele está aí, aleluia, você tem que dar glória, você tem que dar louvor, você tem que dar aleluia. Sabe por quê? Porque ninguém mais pode ter esse Espírito Santo a não ser por intermédio de Cristo. Se não for alcançado pelo poder do Evangelho e ela abrir os horizontes e revelar a bondade e a misericórdia de Deus na pessoa do Filho, o Espírito Santo não consegue entrar. Ele vai pairar convencendo você do pecado, da morte, do juízo, até que o teu coração se rasga e diz: ei, Espírito Santo, vem habitar no meu ser. Quando nós olhamos para o exemplo de Lázaro, Lázaro estava morto. E 3 dias, 4 dias já estava cheirando mal. E de repente, surge a voz do verbo. O verbo falou: Lázaro, vem para fora. Olha o poder da palavra. E o que acontece quando o verbo fala e determina, tudo pode acontecer. E após 4 dias ele revive. E ele revivendo revela o quê? O poder do Criador. Coisa maravilhosa, o poder da palavra. Hoje nós temos a palavra inserida através do Espírito Santo em nossa vida. E a nossa palavra tem poder, você sabia? Se você está em conexão, conectado com o Pai, e Ele estiver sobre você,
tudo aquilo que pedires acontecerá. Olha o poder da palavra. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Se alguma coisa mortífera você tomar, comer, pelo poder do nome dele, não te fará dano algum. Isso está em você, está habitando no seu coração. Então, meu amado, você que de repente está desanimado, receba a vida de Cristo hoje. Talvez você está, quem sabe, passando por um processo difícil. Se você de repente está morto nas esperanças, na sua fé, sabe o que você precisa fazer? Clamar, clamar, clamar para que o verbo possa hoje fazer a diferença na sua vida. O verbo vai também estabelecer propósito, e propósito eterno. Olha que importante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Gênesis 1:10. E viu Deus que isso era bom. O que é importante e interessante nós olharmos lá no princípio, em Gênesis, é que a criação tinha propósito. A criação estava estabelecida e Deus olhou, isso é bom. Havia um propósito na criação. Mas houve a interferência. Houve uma situação danosa e quebra o propósito que Deus tinha estabelecido de algo puro. Algo que acontece na humanidade a partir dali, como eu falei, vai trazendo desgraça, desorientando a vida do ser. Mas de repente, nós vamos olhando João e vamos também entender. O verbo encarnado revela o propósito. E qual era o propósito? Além de vida eterna, redenção. A redenção vai estabelecer o seguinte: ele que criou com ordem, ele também redime com glória. Ele que estabeleceu o princípio, ele estabelece a oportunidade novamente de um novo começo. Ele, o Espírito Santo, vai nos guiando neste propósito, sabe para quê? Para nos fazer novas criaturas, ou seja, aquele que vivia errante, aquele que vivia sem esperança, passou agora através da cruz, do poder da palavra, a luz que brilhou para nós, e agora então revela a esperança, há possibilidade, há um recomeço, e todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, ele passa a ser uma nova criatura, e uma nova criatura estabelecida com um novo propósito, um propósito de eu e você dizer agora, eu adoro a Ele, eu louvo a Ele, eu glorifico o nome dEle. Sabe por quê? Outrora estava escondido nas trevas, estava abandonado, sem paz, sem esperança, sem salvação, mas a luz do Espírito de Deus brilhou sobre a minha vida, o poder da cruz raiou, mudou a minha história e me estabeleceu uma nova vida, um novo caminho, um novo propósito. Então um deles é adorar, adorar, adorar e dizer santo, 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 santo é o nome do Senhor. Um outro propósito estabelecido por Deus a partir do novo começo é que agora nós temos condição de estabelecer e contagiar o mundo dizendo que há sim solução para este mundo, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos a missão e o propósito de anunciar Jesus o Salvador. Quando olho o exemplo de Paulo, um religioso,
Paulo, perseguidor do evangelho, achando que estava debaixo de um propósito, de uma missão, de organizar a religião. Mas de repente, você vai ver um Paulo cego, um Paulo perdido, 3 dias sem ver, acabou-se tudo para aquele homem. Mas aí entra o Verbo. E ele ouve a voz do Verbo, quando diz em Atos 9:4, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse questionamento na vida deste homem faz mudar toda a sua trajetória. Um homem perdido, um homem cego, um homem sem esperança, agora ele passa a ganhar um propósito, ele tem um encontro com Jesus, é o Verbo, a palavra, e passa a mudar a sua história, e de repente o próprio Senhor, lá em Atos 9:15, vai dar testemunho dele, e diz assim, ele é um instrumento que eu escolhi. Olha que coisa linda. Tornou-se agora um propósito quem estava perdido. E ele vai levar o quê? O evangelho aos gentios. Hoje estamos no tempo da graça. A luz brilhou em nossa vida. A partir do propósito que nós temos, vivo em Cristo, nós devemos estar todos os dias, preocupado em cumprir esse propósito. E qual é? Dizer que Jesus é o Senhor. Dizer que Ele é a esperança. Dizer para os caídos, perdidos, que Ele tem força para levantar. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode reescrever uma nova história. Ele pode dar esperança da vida eterna. Ele dá o gozo da salvação. Ele escreve seu nome no livro da vida. Então, Alai de Cobrena Havasuri Minekandarawashai, você era amado, sim, amado do Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Ele já te chamou, Ele já escreveu o teu nome no livro da vida, Ele já mudou a tua história, e você tem que entender que o meu propósito é dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus está voltando para buscar os seus, para buscar a noiva, para buscar a igreja, para levar para a glória e a eternidade vindoura, aleluia. Então veja a importância do princípio, veja a importância do novo princípio, veja a importância do poder da palavra, veja a importância do verbo vivo. Oh, aleluia! Se eu posso aqui estar, se você está reunido neste momento, é porque Ele teve misericórdia, porque Ele permanece sendo o verbo nos dias de hoje, porque Ele permanece sim, está estendendo as mãos para a sua necessidade. Se você, amado, é salvo em Jesus Cristo, se você verdadeiramente já compreendeu o propósito da salvação, então venha adorar todos os dias, venha a servir com alegria, venha se santificar todo o tempo, venha buscar a presença dEle, venha estar na fonte que é a palavra, venha estar comendo, bebendo desta fonte, porque essa fonte é sanadora, essa fonte tem resultado, essa fonte, ela pode mudar a tua trajetória, essa fonte, ela reescreve a tua vida. Ah, pastor, estou enfermo, essa fonte cura. Ah, pastor, estou sem esperança, essa fonte dá esperança. Ah, pastor, eu estou desiludido, essa fonte reorganiza a sua vida e diz: a esperança, a propósito, a objetivo, Jesus é a fonte de vida, aleluia. Fique em pé nesse instante, queremos orar por você. E a partir desse momento tão especial,
que Deus nos concede da sua palavra e revela que Ele estava lá no princípio, acompanhou até a cruz, renovou o pacto e te encaminha juntamente com você, caminhando para uma eternidade. Se ainda existe alguém que não entendeu, se ainda tem gente em nosso meio que não sabe o que é isso, por que esse povo da glória? Por que esse povo se reúne no domingo, podendo estar em outro ambiente? Por que esse povo carrega a Bíblia debaixo do braço? Por que esse povo vai para a rua anunciar o Evangelho? Por que esse povo grita, berra e fala glória a Deus, língua estranha e tanta coisa? O que acontece no meio desse povo? Sabe o que acontece? É que Ele estabeleceu um novo princípio para nós. Nós entendemos porque Ele é a luz dos homens. Ele é a fonte, Ele é o farol, Ele é a resposta que clamávamos. Então entrou Jesus no nosso coração, porque um dia falamos: eu quero Jesus, eu o aceito no meu coração, e a história mudou. Se ainda existe pessoas no nosso meio que não entendeu isso e quer vir à frente e receber uma oração, pode vir, porque Jesus está na casa. Se existe alguém que de repente, pastor, esfriou tudo, o amor que eu tinha pela obra, pelo reino, esvaziou, Ele está aqui para reconectar você, restabelecer você. Ah, pastor, eu não falo mais língua estranha. Ah, pastor, eu não consigo dar mais um glória. Ah, pastor, eu dei uma deslizada. Ei, ainda há tempo para todo aquele que clamar. Ainda está a esperança estabelecida. E se você assim o quer, coloca a mão no teu coração para Deus renovar a sua vida, fortalecer e te dar segurança e garantia de salvação.